Olá, meu querido, minha querida, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Pablo Jamilk e ao longo desta semana, sempre no mesmo horário, nós teremos uma pequena aula falando sobre língua portuguesa, importância da língua portuguesa e como extrair o melhor dessa matéria para você que precisa aprendê-la e precisa utilizá-la para a sua vida prática, para concursos públicos, para vestibulares, para o Enem, enfim, para tudo aquilo que possa envolver o conteúdo de língua portuguesa e o conhecimento sobre português. Nós temos uma divisão clara dentro da nossa semana, o nosso prospecto, você que está acompanhando a agenda, que veio para cá por causa da nossa publicação, você já sabe que cada aula está direcionada para um tópico específico. E o nosso tópico específico de hoje tem a ver com o fato de explicar por que língua portuguesa é a disciplina mais importante atualmente. Eu vou trazer algumas informações para você. Na aula de hoje nós vamos fazer um pequeno simulado para que você possa avaliar um pouco do seu conhecimento sobre língua portuguesa. O que é que você sabe, o que é que você não sabe, o que você deveria saber a respeito dessa matéria. Antes de tudo, eu vou me apresentar para você saber quem é que está conversando com você. Caso você tenha chegado aqui de paraquedas, caso você nunca tenha assistido a uma aula minha, então eu vou me apresentar. Sou o professor Pablo Jamilk, eu trabalho há mais de 20 anos com língua portuguesa, literatura, redação para alunos que prestam concursos, vestibulares e Enem. Eu já passei por todos os preparatórios mais importantes do país. Se você pensar, eu estudo com aquele preparatório X, já dei aula lá. A maior parte dos cursos preparatórios para concursos públicos já teve lá o nome Pablo Jamilk no seu hall de professores. E hoje eu trabalho sozinho. Sozinho não, né? Eu e a minha equipe trabalho exclusivamente com as minhas disciplinas, preparando especificamente as pessoas que querem melhorar o conhecimento de língua portuguesa para serem bem-sucedidas em uma prova de concurso, de vestibular, de Enem. Eu presto consultoria para pessoas que querem melhorar a sua expressão verbal, que querem falar melhor, que querem escrever melhor. Aí eu trabalho com advogados, professores, profissionais de marketing, enfim. Tudo aquilo para que nós consigamos melhorar a nossa capacidade linguística e atingir de forma certeira os nossos objetivos. Eu sou graduado em letras, mestre em letras e doutor em letras e tenho mais de 12 livros publicados. Então, você está conversando com uma pessoa que vai te passar segurança porque eu sei tudo a respeito daquilo que estou falando, tá? Eu sei quais são suas dificuldades, eu sei como transformar suas fraquezas em forças. E é isso que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então agora que você já sabe quem eu sou, vamos começar o nosso trabalho. Hoje eu vou utilizar o quadro e a minha projeção aqui de vez em quando, tá? Só para lembrar o nome da nossa aula de hoje, por que a língua portuguesa é a disciplina mais importante atualmente? Olha só, a primeira coisa que eu vou chamar a sua atenção, se você não sabe a razão de esse porquê ser escrito separado e sem acento, eu já tenho uma razão para provar para você por que a língua portuguesa é a disciplina mais importante hoje. As pessoas olham essas formas e ficam pensando, cara, isso aí é coisa de louco, alguém ficou inventando isso porque não tinha o que fazer. Sempre que eu posto alguma dica, seja dentro do meu Insta, seja no meu YouTube, né, no meu canal, que você pode conferir depois, no meu TikTok, sempre que eu posto uma dica, vem alguém e se queixa. Como assim se queixa? A pessoa fala, meu Deus, ficam inventando essas coisas só para dificultar. Ou alguém vem e fala, português é a língua mais difícil do mundo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, não é. Português está entre as 5 mais fáceis do mundo, entre as 5 mais intuitivas para você aprender, tá? Então não é das mais difíceis. Outra coisa, ninguém fica pensando como é que pode ferrar a vida do estudante. Como é que eu posso fazer para deixar a língua portuguesa mais difícil? Como é que surgem as regras da língua portuguesa? Como é que surge esse monte de regra que você estuda? Primeiramente, os linguistas, os gramáticos, os lexicólogos, os letrólogos, as pessoas que têm como meta de vida
estudar a língua portuguesa, começam a observar os fenômenos, escrita, fala, aí observam jornais, revistas, interações por meio da fala e começam a notar que existem padrões. Padrões que se repetem no momento da fala. A partir desses padrões, eles observam e conseguem extrair regras de uso da língua. E a partir desse reconhecimento de padrão, surge uma disciplina. E essa disciplina se chama gramática. Ou seja, nós estudamos aquilo que as pessoas já falaram, já escreveram ou que estão falando, estão escrevendo. Então, se uma regra muda, é porque a forma de as pessoas falar, né, a forma como elas falam, mudou. Se alguma coisa vai ser gramaticalizada, é porque esse foi um fenômeno observado. Então, o gramático não cria regras. Ele observa e deduz as regras que estão ali operando no meio da linguagem. Então, você já pode parar com essa ideia de que é difícil, é impossível, porque não é. Certo? Vai haver um momento específico em que eu vou explicar por que é que você tem dificuldades para aprender. Essa é outra coisa. Tá? Mas fica assistindo aqui a nossa aula até o fim, porque você vai entender aquilo que nós precisamos discutir. Bem, a primeira provocação que eu vou fazer tem a ver com algumas notícias que eu extraí de portais sobre concursos públicos e sobre carreira, no momento de conseguir um emprego, uma vaga de estágio, um primeiro emprego. Preste atenção nisso que eu vou mostrar para você agora. Erros de português pesam mais do que falta de experiência na eliminação do candidato a um emprego, diz pesquisa, certo? 34% dos candidatos são eliminados por erros de gramática. 34%. Olha essa. Recrutadores afirmam que erros de português no currículo eliminam chances de contratação. Tá? Vamos adiante. Erros de português são o principal motivo para a eliminação de candidatos, seja para um emprego, seja em provas. Que mais? Emprego. Erros de português desclassificam mais da metade dos candidatos em seleções. É muita coisa, né? Erros de português reprovam 46% dos jovens em processos seletivos. Tá, então vamos lá. Na língua portuguesa, você tem as regras e essas regras se refletem na maneira como você fala e na maneira como você escreve. Então, veja que coisa curiosa. Eu tenho ali uma estatística que demonstra que as pessoas hoje têm uma dificuldade gigantesca com língua portuguesa e que elas simplesmente erram na hora de escrever documentos importantes, como, por exemplo, um currículo, ou na hora de responder a questões sobre reflexão a respeito da língua. Mas vamos imaginar que você esteja assistindo esta aula não porque você esteja interessado em conseguir um primeiro emprego. Você vai falar, Pablo, eu já tenho meu primeiro emprego, eu já estou trabalhando, eu estou estudando português porque me disseram que cai em prova de concurso público e eu quero prestar um concurso público e eu quero ser o primeiro, eu quero passar, quero aumentar minha renda, eu quero ganhar mais dinheiro, quero ter um emprego que seja mais estável. Beleza. Se esse for o seu caso, preste atenção no que eu vou te mostrar agora. Nos concursos públicos, olha só, nós temos basicamente uma divisão entre conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Conhecimentos básicos, você tem ali a primeira parte da prova, conhecimentos específicos, uma segunda parte da prova e, eventualmente, você tem redação. Então, vamos lá. Dentro dos conhecimentos básicos, as matérias que costumeiramente aparecem são língua portuguesa, matemática, RLM e informática. Dessas 4 matérias que eu mencionei para você, matemática não cai em todo concurso público, certo? Há vários que não têm matemática. Há vários que não têm RLM, por isso eu coloquei ali, variável. E há vários que não têm informática. Alguns editais trazem português e RLM, português e informática,
Português e matemática, outros trazem os 4. Mas eu afirmo para você sem medo de errar que língua portuguesa está em 99% dos casos. Agora eu vou fazer uma ressalva em relação a esses 99% dos casos. Por quê? Porque quando você pega eventualmente uma prova como notário, né, o cara lá do cartório, delegado, juiz substituto, promotor, procurador, nessas provas é comum que você não tenha língua portuguesa nos conhecimentos básicos. Realidade que vem mudando desde o ano de 2016. Várias provas de delegado apresentam língua portuguesa já como disciplina objetiva de avaliação. Agora, eu vou mostrar para você como esse 99% dos casos chega a 100%. Todas essas outras provas que eu mencionei, que não possuem língua portuguesa como elemento objetivo de avaliação, possuem ou uma prova prática, certo? Que é aquela que vai exigir de você a redação de uma peça, a redação de alguma coisa, ou seja, que vai exigir de você escrever algo, ou elas vão resvalar no conhecimento de interpretação de textos. Então, eu posso voltar aqui, riscar esse 99% e dizer para você que língua portuguesa está presente em 100% das provas de concursos públicos. Pode haver uma prova em que você não tem que responder coisa alguma sobre direito penal. Pode haver uma prova em que você tenha 4 questões de processo penal. E na mesma prova, você tem 40 questões de língua portuguesa, com o mesmo peso. Eu já vi acontecer. 40 questões de língua portuguesa, 4 questões de processo penal. E o cara fica suando, fica maluco ali, preocupado com o processo penal, sendo que ele tem que responder praticamente a 10 vezes esse quantitativo em relação à língua portuguesa. Outra coisa importante que eu preciso falar aqui e que muitas pessoas costumam se deixar enganar. Muito concurseiro iniciante fala para o seu colega, fala para alguém que está ali com ele: ah, mas português praticamente não precisa estudar, né? Porque português é só interpretação de textos. É aí que você se engana, meu querido. Então, vamos pensar aqui. Eu estou falando, tá, do edital, tá? Edital do concurso. Vem lá o edital. E o edital traz a matéria de língua portuguesa. Eu faço um desafio para você. Separe aí, eu não vou fazer isso aqui agora, porque se você estiver duvidando, né, você que vai ter que ter esse trabalho. Separe aí 10 editais que tragam o conteúdo de língua portuguesa. Alguns elementos você observará ali recorrentemente. Um deles vai apresentar alguma coisa como morfologia, outro vai apresentar alguma coisa como sintaxe ou aspectos sintáticos, aspectos morfológicos, vai apresentar esse item aqui, ó, pontuação, vai apresentar isso aqui, ó, crase, vai apresentar outro termo que é regência. E eu vou ficar aqui só para desconstruir essa narrativa mentirosa de que é só interpretação de textos, tá? Morfologia, você tem conhecimento das classes de palavras por nome e funcionalidade. Sintaxe, você tem o reconhecimento das estruturas e das funções sintáticas dentro de um período. Pontuação, emprego de sinais de pontuação, principalmente a vírgula. Vai haver uma aula em que eu vou falar especificamente sobre os conteúdos que mais caem e você não pode perder essa aula. Crase, a colocação do acento grave indicativo de crase no A, quando ocorre, quais são as regras para ocorrer. Regência, que tem a ver com o emprego das preposições ou não dentro de uma sentença. Tudo isso aqui, cara, você não resolve com interpretação.
você pode ler 700 mil vezes o texto e ficar pensando na interpretação, que a regra de pontuação, a regra de crase, as regras de regência não vão aparecer para você. Falando bem a verdade, se você pegar uma prova de 10 questões de língua portuguesa, apenas 3 são exclusivamente de interpretação de textos. As outras 7 questões vão exigir de você conhecimento de natureza gramatical, ou seja, conhecimento de regra, conhecimento de análise morfológica, análise sintática, e tudo isso é extremamente importante para você conseguir resolver uma prova. Eu já tive aluno, eu estava dando aula em presencial, né? E eu lá, papapá, explicando, o cara saiu, eu falei, ô Magrão, vai embora por quê? E o cara falou, não, professor, português é só interpretação de textos. O mesmo cidadão terminou a prova, né, finalizou a aula, tudo mais, foi para o concurso, fez a prova, terminou a prova, o que aconteceu? Voltou e falou, porra, professor, tomei a maior bomba. Por quê? Porque não tinha nada de interpretação, não sabia responder a prova. É lógico que não sabia responder a prova, porque ele não tinha o conhecimento completo que você precisa ter para compreender língua portuguesa. E quando eu falo conhecimento completo, não é ensinar para você uma coisa complexa, porque não é esse meu trabalho, não é dificultar a sua vida, é facilitar a sua vida. Só que eu tenho que explicar para você. Eu tenho que fazer você seguir o meu raciocínio. E para isso você precisa de um programa. Né? Um programa de estudos. Primeiro um conhecimento mais elementar, um intermediário, mais avançado, um muito mais avançado. Eu não posso cortar etapas. Essa ideia de cortar etapas é condenável em qualquer filosofia da educação. Então eu jamais farei isso. Então por que eu digo para você que é importante você reconhecer? Porque senão você cai naquela falácia de que português é só interpretação de textos. Pablo, existem provas mais interpretativas? É evidente que existem. Por exemplo, você pega uma banca FCC. A banca FCC, tradicionalmente, apresenta mais questões interpretativas do que uma banca VUNESP. Você pega uma banca da Universidade Federal do Paraná. Ela apresenta mais questões interpretativas do que um CESP, que agora é SEBRASP. Você pega lá uma banca como a da UEL, certo? Para concursos mais regionais. A Universidade Estadual de Londrina cobra muito mais interpretação do que elementos gramaticais. Mas isso aí é o feeling da prova. E são mais pontuais as provas que têm mais interpretação do que gramática. Em geral é muito mais gramática do que interpretação, tá bem? Então eu já expliquei para você que para o concurso público, essa matéria é muito importante, porque aparece em 100% das vezes. Outra coisa curiosa, e talvez muita gente não saiba, é que, a não ser que você pegue uma prova muito vocacionada, como uma prova do INSS, ou vamos pegar uma prova de tribunal, que tenha lá uma quantidade muito maior de conhecimentos específicos, é muito mais comum você ver mais questões de língua portuguesa do que questões das matérias de direito especificamente falando. Por que eu falo que isso não é comum no INSS, por exemplo? Porque no INSS você tem direito previdenciário e você vai ter muitas questões de direito previdenciário. Porque nos tribunais, por exemplo, Tribunal do Trabalho, você vai ter processo de trabalho e direito do trabalho, que são disciplinas longas, daí exige muito mais. Só que mesmo assim, numa prova como essa, você vai ter 10, 15, 20 questões de língua portuguesa, o que é um quantitativo muito grande, cara. Pare para pensar, você acertar 20 questões, você errar 20 questões. Porque não se engane, muita gente zera a prova de língua portuguesa. Zera mesmo, zero, redondinho, porque o cara não sabe sequer o que o comando da questão está pedindo. Beleza? Agora, para provar que língua portuguesa é uma disciplina fundamental e extremamente importante, eu vou apresentar para você um mini simulado. Esse mini simulado eu fiz aqui, ó, pensando simplesmente em realizar alguns pequenos testes. E você vai responder comigo a essas questões do mini simulado para saber qual é o seu nível
de língua portuguesa. São só 5 questões, você não vai sofrer com isso, tá? Então, vem comigo, apenas 5 questõezinhas para você responder. Eu vou justificar o porquê delas, mas ele é um mini simulado para você entender o que você sabe, aquilo que você não sabe e qual é a sua necessidade de vir para a próxima aula, tá? Porque afinal de contas, essa aqui é só a introdução. É uma aula por dia. Uma aula por dia. Para que você entenda, essa é a nossa Semana da Língua Portuguesa. Então você vai ter aqui 5 aulas claríssimas, cada uma sobre um tópico, focando uma parte específica para fazer você abrir a mente para a língua portuguesa. Então vamos começar o nosso simulado, acompanha aí comigo. Eu tenho a primeira questão para você. Qual dessas frases está escrita corretamente? Primeira, compramos bastantes biscoitos no mercado. Segunda, letra B, fazem 5 dias que Maria retornou da Europa. Letra C, eu me refiro a missões que vocês realizaram. Letra D, nós não logramos êxito na negociação. Letra E, Marcícia e eu, depois de ontem, nunca mais nos falaremos. Beleza. Então, ela pede qual está escrita corretamente. Que foi que você marcou? A, B, C, D ou E? Ah, Pablo, fiquei meio na dúvida. Bem, primeiro que você ficou na dúvida porque você leu o comando da questão, mas não adotou uma estratégia para responder. O comando disse qual frase está escrita corretamente e você foi procurar a que está escrita corretamente. Mas não é isso que você tem que fazer. Você tem que garantir que você vai acertar. Então o que você tinha que fazer era procurar os erros nas outras 4 frases. Vamos tentar fazer isso. Na letra A. Pablo, eu achei estranho esse bastantes aí no plural. Compramos bastantes biscoitos no mercado. Pois saiba você que isso aqui está certo, tá? A resposta é a letra A. Todo mundo tem síndrome da letra A aí? Não marca a letra A porque acha que vai estar errada, porque não leu as outras? Tá? Bem, vou explicar para você. Essa palavra bastantes vai para o plural porque nesse caso ela tem a função que nós chamamos de pronome adjetivo, tá? Ela serve para ficar ao lado da palavra biscoitos, né? Ele é um pronome indefinido adjetivo. Ele é adjetivo porque fica ao lado de um substantivo e ele é indefinido porque ele não dá uma quantidade específica, só indica que foram muitos, certo? Então, toda vez que você pegar a palavra bastante e puder substituí-la por muitos ou muitas, ela irá para o plural. Então veja, compramos bastantes biscoitos. Eu posso escrever compramos muitos biscoitos? Se eu puder escrever assim, tá tudo bem, essa questão está correta. Tá bom, Pablo, mas por que a segunda não está certa? Fazem 5 dias que Maria retornou da Europa. Bem, aqui é fácil, meu querido. O verbo fazer, quando estiver com o sentido de tempo que já passou, nunca vai para o plural. Então, o certo é escrever faz 5 dias e não fazem 5 dias, tá bom? A letra B está errada. C. Eu me refiro a missões que vocês realizaram. Veja, se você não percebeu que o erro estava aqui, você precisa estudar a matéria de crase. Por quê? Porque este A está no singular e missões está no plural. Quando isso acontecer, eu não poderei colocar o acento grave indicativo de crase. Marque na sua agenda. A no singular mais palavra no plural, crase nem a pau. Tá? Então aqui, ó, errado. Pablo, fala de novo. Eu gostei dessa aí. Então é o seguinte. A no singular, ó. A no singular mais palavra no plural, que nesse caso era missões, né? A no singular mais palavra no plural, crase nem a pau. Tá bom? Não posso colocar acento grave aí. Próxima. Nós não logramos êxito na negociação. Você leu êxito aqui? Pois não deveria. Por quê? Porque a palavra êxito tem acento circunflexo, tá?
êxito. É uma proparoxítona, então ela recebe acento. Do jeito que está escrito aqui, está escrito êxito. Ah, Pablo, mas eu acho que foi um erro de digitação. Aí que tá, meu velho. Em avaliações não existe isso, erro de digitação. O cara tirou o acento. As pessoas hoje não estudam acentuação, elas nem sabem por que um acento está ali ou não. Tanto que você leu êxito no automático, certo? Eu conduzi você ao erro ali, perfeito? Então aqui, ó, erro de acentuação gráfica. Letra E, Marcícia e eu, tá, o erro não tá aqui, o nome poderia ser Marcícia, Marcília, Marcília, qualquer coisa, tá? Depois de ontem nunca mais nos falaremos. Ó, o problema tá aqui. Eu tenho uma vírgula que está separando Marcícia e eu, que é o sujeito, do verbo falar. Eu não posso usar uma vírgula para separar sujeito e verbo. Eu só tenho duas maneiras de corrigir essa frase. Ou tiro a primeira vírgula ou coloco uma aqui. Porque daí eu isolo esse segmento. Tá? Então, a letra E também está errada. Tá bom? Aí você anota. Acertei a questão número 1 ou errei? Tá? Se você errou, já tá sabendo, né, velhão? Precisa melhorar. Muito bom. Qual dessas palavras é o coletivo de navios? Opa, aqui ó, o que é coletivo? É aquele substantivo que designa uma coleção. Então vamos lá, esquadrilha, pinacoteca, naviarra, embarcoteca e esquadra. Tá? Pensa aí um minutinho, o que você acha aí que pode ser o coletivo de navios? Não é esquadrilha, tá bom, meu querido? Porque esquadrilha é o coletivo de aviões. Pinacoteca não pode ser, porque pinacoteca é o coletivo de quadros, tá? Quadros. Naviarra não pode ser, porque naviarra é o aumentativo de navio. Embarcoteca não pode ser, porque essa palavra eu inventei, certo? E esquadra, a resposta é esquadra. Lembra? Esquadra de Pedro Álvares Cabral. Esse é o coletivo de navios. Tudo bem? Olha o número 3. Qual dessas palavras está corretamente passada para o plural? Letra A, revólveres. Letra B, ífenes. Letra C, lápises. Letra D, gizes. Letra E, Júpiters. Então vamos lá. Revólveres está errado. Por quê? Porque a regra é a seguinte: se você tem um substantivo, tá? Você tem uma palavra, um elemento aqui, ó. Você tem um elemento que termina com a letra R. Para você passar para o plural, você acrescenta ES. Então, se eu tenho revólver, vai ficar revólveres, tá? É isso. Então, esse seria o plural. Ífenes. Meu Deus, Pablo, nunca vi isso aqui, cara. Ífenes é o plural de hífen. Eu posso ter hífen, hífens e ífenes, tá? Então, aqui está um plural. Onde é que eu vou aprender isso, Pablo? No meu curso, no método Jamil, que você aprende. Lápises. Lápis é um substantivo pluralia tantum, ou seja, ele não vai para o plural. Você só fala o lápis, os lápis. Não tem que mudar a palavra. Gizes. Até seria assim, mas gizes se escreve com a letra Z, que é de giz. Júpiters. Não, o plural de Júpiter é Jupíteres. Jupíteres, você muda a sílaba tônica. Isso é um fenômeno que acontece na língua portuguesa, porque você não pode ter o que a gente chama de sílaba pré-antepenúltima tônica. Então você escreve Jupíteres, tem que mudar a sílaba tônica. Legal, né? Olha a próxima, quero ver se você vai acertar. Qual das sentenças apresenta problema de correção gramatical? Ou seja, qual está errada? Letra A, não há problemas entre eu e você. Letra B, não há problemas entre mim e você. Letra C, não há problemas entre você e mim. Letra D,
Não há problemas entre mim e ti. Letra E, não há problemas entre ti e mim. E Pablo, danou-se, porque eu já achei que o mim estava errado. Já me disseram que mim está errado. Eu marcaria que a única que está certa é a letra A. Tá, mas ela não pediu que está certa, ela pediu que está errada. Ela pediu que está errada. E a que está errada, querido, é a letra A. Talvez você acertasse no chute, se não tivesse prestado atenção ao comando da questão. Pablo, por que que está errado dizer entre eu e você? Eu sempre achei que estivesse certo. Entre você e eu pode? Não pode, cara, são as mesmas palavras. Qual é o problema? Você está vendo que aqui tem a palavrinha entre? Tá vendo, né? Entre é o que a gente chama de preposição essencial. Certo? E existe uma regra. A regra é, toda vez que você tiver uma preposição essencial e precisar colocar um pronome pessoal, você deverá optar pelos pronomes do caso oblíquo. Então aqui, ó, mim e ti são pronomes do caso oblíquo. Eu é pronome do caso reto, então ele não pode aparecer. Pablo, mas e a palavra você? Não está nessa regra? Não, porque a palavra você é pronome de tratamento. Tá bom? Muito bem. E a última. Qual dessas palavras deveria ser acentuada obrigatoriamente? Presta atenção que isso já caiu em concurso público, ó. Obrigatoriamente, quer dizer, qual dessas palavras tem que ter acento? Não é pode, é tem. É obrigatoriamente. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Primeira, você leu o que aqui? Você leu até e você pensou que fosse essa. Cara, eu concordo que a palavra até tenha acento, mas existe a palavra ate, que vem do verbo atar, né? Tipo amarrar. Que eu ate a corda, que tu ates a corda, que ele ate a corda. Tá? Então, ate existe. Letra B, para quem marcou, você pensou, Pablo, isso aqui é óbvio, é história. Tá? Tem que ter acento. Pois é, queridão, mas existe também a palavra historia, do verbo historiar. Eu historio, tu historias, ele historia, no sentido de fazer história, né, de estudar a história. Então não é também a letra B, porque ela tem palavra com acento e sem acento. C, você pensou, Pablo, projétil. Projétil tem acento. Concordo, projétil tem acento. Só que essa palavra sofre aquilo que nós chamamos de dupla prosódia. Eu posso dizer projétil, com acento, por ser uma paroxítona terminada em L, e projetil, e dela vira oxítona, e não precisa de acento. Então, tanto o projeto quanto o projetil estão corretos, tá? Não é a letra C. Letra D, ciúmes, tá? Essa aqui sim, porque ciúmes é o que nós chamamos de hiato tônico com a letra U. Esse acento é obrigatório, não existe a palavra ciúmes, certo? Ciúmes não existe. Então, ciúmes é a única que tem acento obrigatoriamente. Pablo, e essa última aí, cara, eu tinha certeza que era a voz. Olha, eu até posso concordar com você, porque a voz tem acento, mas essa palavra aqui, ó, avos, também existe. Ah, tá mentindo. Onde que existe a palavra avos? Ué, quando você lê uma fração assim, ó, como é que você fala? 1,22 avos. Por quê? Porque a palavra avos significa partes. Uma parte de 22, entendeu? 1,22 avos. E não tem acento a palavra avos, tá? Agora quero que você me diga, como é que você foi nesse simulado? Quantas questões você acertou? Pablão, errei tudo. Então você obrigatoriamente precisa assistir a aula de amanhã. Tem que assistir, tá? Pablo, errei uma. Também tem que assistir. Pablo, errei 3. Tem que assistir. Não importa. Tem que assistir a próxima aula. Porque essa aqui foi para provar para você que português
é a matéria mais importante. Isso que eu nem entrei na seara da sua capacidade de interpretar textos de outras matérias. Eu só estou mostrando para você como o conhecimento gramatical é fundamental e como muitas pessoas sequer sabem interpretar o que está no comando da questão, tá bom? Então agora você já está livre para tomar seu cafezinho, tomar sua aguinha, mas já saiba que amanhã nós temos um compromisso neste mesmo horário. Eu prometo não ficar tomando a sua noite toda, você vai ter tempo para fazer suas coisas, mas eu preciso de que você venha para o encontro comigo amanhã, no mesmo horário em que a nossa aula começou. Beleza? Um grande abraço, até amanhã, força guerreiro!